A paz do Senhor, irmãos e irmãs, vamos para a nossa terceira aula sobre o tema dos 10 mandamentos. Vamos ver se vocês estão craque aí nos 10 mandamentos. Se você parar para pensar aí sozinho, consegue trazer de cabeça quais são os 10 mandamentos bíblicos. Nós comentamos na outra aula que há uma relação de 10 mandamentos popularizado pelo catecismo católico. Mas nós estamos falando dos 10 mandamentos bíblicos, o que Deus entrega a Moisés no Antigo Testamento. No texto de Êxodo capítulo 20 é dito: não terás outros deuses diante de mim, não fará para ti ídolo, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, lembra-te do dia do sábado para santificá-lo, honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não furtarás e não cobiçará a casa do teu próximo. Esses são os 10 mandamentos entregues por Deus a Moisés. É curioso algo que acontece aqui na nossa sociedade, que as pessoas eventualmente confundem os itens dos famosos 7 pecados capitais como um mandamento, uma proibição, né, de um pecado, porque nos 10 mandamentos nós temos ordenanças como honra pai e mãe, e nós temos proibições como não matarás. E na relação dos pecados capitais, que não é uma relação, não é um termo bíblico, é um termo que foi popularizado, mas a gente acaba fazendo a confusão, como são listas curtas, a gente acaba fazendo confusão. Os famosos pecados capitais são a soberba, a avareza, a luxúria, a inveja, a gula, a ira, a preguiça. Que é dito que através desses pecados capitais as portas se abrem para os demais pecados, né? Esses seriam pecados balizadores dos demais, mas isso daqui não é como eu disse, não são termos bíblicos. Os 7 pecados capitais são termos populares e eventualmente a pessoa confunde achando que alguns itens dos pecados capitais pertencem aos 10 mandamentos, mas fique atento, são listas diferentes, termos diferentes dos 10 pecados capitais. Os 10 mandamentos, sim, são bíblicos, são os mandamentos que Deus entrega a Moisés. Hoje nós vamos dar ênfase na questão do jovem rico. Ele tem um encontro com o Senhor Jesus, e essa série de aulas a gente enfatiza bastante como Jesus abordou a questão dos 10 mandamentos. Então não é uma coisa descartável, não é uma coisa que entrou em extinção. Os 10 mandamentos não é algo que não se deva dar ênfase. O Senhor Jesus sempre abordou os 10 mandamentos nas suas mensagens durante os evangelhos. E aqui em Mateus capítulo 19, a partir do verso 23, a questão do jovem rico, o encontro de Jesus jovem rico, é relatado em 3 evangelhos: Marcos, Lucas e o evangelho de Mateus. Esses 3 evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. Isso significa que são evangelhos que têm uma correlação entre os 3. Parece que eles tiveram, um influenciou o outro na hora de escrever. Acredita-se que o evangelho de Marcos, sendo mais antigo, o evangelho de Mateus e Lucas tiveram como base o evangelho de Marcos, para trazer à memória as histórias, e eles então deram alguns outros detalhes, narraram algumas outras histórias, e o de João seria um evangelho mais diferenciado. Entre os 3, ele não teria uma base, uma espinha dorsal da sua história tão parecida com esses outros 3. Então, evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. O 4º evangelho de João, ele é um evangelho que não está tão entrelaçado na sua narrativa. Então vamos lá. Em Mateus, no capítulo 19, verso 23, é dito assim: então Jesus disse aos seus discípulos, Mateus 19, sim, só que verso 16, a partir do verso 16 é dito assim: e eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre,
que farei de bom para alcançar a vida eterna? Veja que esse aqui, no texto, diz que alguém se aproximou de Jesus. Em outros evangelhos já está informando que um jovem de proeminência, de destaque na sociedade, já demonstrando a riqueza dele, mas aqui diz, alguém se aproximou de Jesus e disse, mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Outro detalhe desse texto, que é só uma curiosidade, é que na narrativa de Mateus, ele diz que alguém se aproximou do Senhor e disse assim, mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? Mas em outros evangelhos, esse termo bom, ele é usado em relação a Jesus, dizendo, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Então um diz que Jesus é bom e outro diz o que hei de fazer de bom. Quando você conta uma história e o seu amigo que também sabe a mesma história, ele conta a história também, é natural que os termos sejam diferentes. Isso até demonstra que a Bíblia não foi feita de caso pensado, não foi um texto religioso feito num escritório fechado sendo planejado. Porque quando é planejado, até essas diferenças elas tendem não a acontecer. Mas como é um texto fiel, a ótica e a lembrança de Mateus do texto e a lembrança dos demais evangelhos de Marcos e Lucas, elas têm óticas, pontos de vista escritas diferentes. Então, mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me pergunta a respeito do que é bom? Então, todos os evangelhos que mencionam esse texto, tem esse diálogo sobre o que é bom. E Jesus responde, porque bom é só um, que é Deus. Mas nesse evangelho aqui fala que coisa eu vou fazer de bom, que coisa boa eu posso fazer. E Jesus fala, bom é só Deus. E em outros evangelhos pergunta, bom mestre, chamando a Cristo de bom. E Jesus fala, por que me chamas de bom? Porque bom é o Pai, é Deus. Nesse termo aqui, a interpretação fica mais simples, mais fácil. No outro, Jesus falando assim, que bom é só Deus, algumas pessoas podem dizer, então Jesus não é bom? Eu não interpreto dessa maneira, até porque seria uma heresia, porque Jesus é bom. Mas quando Jesus fala assim, bom é Deus, ele está dizendo, se você diz que eu sou bom, e eu te digo que bom é Deus, logo eu sou Deus. Então é uma questão retórica que Jesus faria ali no texto, que quem escreveu o Evangelho deixou registrado, em que Jesus se declara Deus, só que exatamente dessa maneira. Você está me chamando de bom, mas eu te digo que bom é Deus. E se você me reconhece como bom, então logo eu sou Deus. Porque Jesus não nega ser bom. Não está no texto ele dizendo assim, eu não sou bom, bom é Deus que está no céu. Ele não fala isso. Ele diz, se você me chama de bom, e bom é Deus, você pode concluir na sua cabeça. Mas nesse daqui, Jesus fala a mesma coisa, só que a respeito da coisa boa, o que é uma coisa boa. Ele diz, que bom, só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Então Jesus fala aqui, você quer entrar na vida eterna? Você não quer morrer eternamente, mas quer viver eternamente? Guarde os mandamentos. E o jovem rico diz, quais mandamentos são esses? E aí Jesus passa a relatar os 10 mandamentos com algumas interpretações que Jesus já vinha fazendo a respeito dos mandamentos. Expliquei nas aulas anteriores que aquela referência que Jesus fala assim, quais são os principais mandamentos? Aí Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas, que pode ser retirado do primeiro entre os 10 mandamentos. E ele diz amar o próximo, semelhante a esse, amar o próximo como a ti mesmo.
esse amar o próximo como a ti mesmo, que as pessoas fazem confusão, ele não está registrado nos 10 mandamentos, mas é um mandamento dado por Cristo, que ele diz que é o resumo de todo o Antigo Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo, são 2 mandamentos. Antes nós tínhamos 10, mas agora, se você quiser resumir em 2, você tem 2 mandamentos que resume, porque quem ama o próximo não mata o próximo, não inveja as coisas do próximo, não cobiça. Quem ama o próximo ama pai e mãe e honra seus pais. E quem ama a Deus não faz imagem de escultura, não fala o nome de Deus em vão. Então Jesus resume dessa maneira extraordinária os 2 maiores mandamentos. Então Jesus recita assim. Jesus respondeu, verso 18, né? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honra pai e mãe, ame seu próximo como você ama a si mesmo. Jesus relatou 6 itens. E o que tem de especial nesses 6 itens? Que ele fala 5 que estão dos 10 mandamentos e mais esse, ama o próximo como você ama a si mesmo. Nós vamos comentar o porquê desses itens que Jesus falou. Ele não falou alguns outros. O jovem disse, verso 20, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Aqui parece que o jovem estava meio vaidoso, dizendo assim, eu sou rico, eu sou uma pessoa bacana, reconhecida, decente, muito vaidoso, né? E ele diz assim, agora para herdar a vida eterna, o que eu preciso é só me dizer. Jesus exige dele os mandamentos, ele diz, tenho feito isso. E a Bíblia diz assim, que Jesus, nesse texto não fala, mas em outros textos diz que Jesus olha para ele com amor, olha de forma amorosa para esse jovem na hora de responder a ele. E aí Jesus se surpreende com a resposta. Olha só, Jesus fez a lista para ele sobre questões relacionadas ao próximo, a não pecar contra o próximo, a relação entre você e o próximo, uma relação que a gente pode dizer que é uma relação horizontal do ser humano com o seu próximo. Ele diz para você não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, honrar o pai e a mãe e amar o próximo. Ele faz uma relação sobre as questões no tocante a isso, ao próximo. Só que depois, quando ele diz assim, que mais? O que você acha que esse jovem estava esperando que Jesus dissesse? Será que ele esperava que Jesus dissesse assim, olha, você é um cara muito abençoado, é um cara muito dedicado, parabéns. Tanto que Jesus olhou para ele com um olhar de amor. Talvez ele imaginasse que Jesus fosse falar para ele, olha, nós estamos no meio de uma missão. Talvez alguns pregadores de hoje em dia dissessem isso, né? Felizmente. Nós estamos no meio de uma missão e como você é muito rico, te custaria alguma coisa nos fazer uma pequena doação para as nossas missões? E ele, do que sobrava dele, né? Do que ele sobejava, ele poderia pegar uns valores e entregar na missão de Jesus. Ele sairia dali com o ego inflado e a missão de Jesus sairia dali rica, com uma condição financeira para seguir. Mas Jesus não responde isso para o jovem rico. Ele fala, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Como é que você acha que o jovem se sentiu agora? Jesus falando, vai, vende seus bens, dá aos pobres e me segue. A gente ainda pode fazer uma comparação com os nossos dias atuais, né? Que algum ministério, vendo um jovem rico disposto a investir financeiramente, ele poderia dizer, vai, vende seus bens, deposita aqui no altar, na nossa conta bancária, faz o Pix e siga-nos. E aí você vai ter um tesouro no céu. Mas Jesus fala, você vai, vende, dá aos pobres e me segue, e você terá o tesouro no céu, dando os bens aos pobres
e a sua vida você dando ao Senhor. Então, o Senhor Jesus faz o maior desafio aqui para o jovem rico e desmonta aquele interesse do jovem rico. Imagina uma pessoa que recebe a proposta de Jesus para ser um seguidor. Talvez ele fosse aqui um discípulo temporão, um futuro apóstolo, alguém especial no ministério de Jesus, aquele que deu o bem aos pobres e o seguiu, que teve por perda todas as coisas na excelência do conhecimento do Senhor. Então seguiu a Cristo. Mas nesse caso, o jovem rico, ele reage da seguinte forma, verso 22. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se, triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele ficou num conflito incrível aqui, porque ele era dono de muitas propriedades e Jesus exigiu a ele que desse tudo e seguisse a Jesus. Isso aqui é o momento que Jesus exige algo que tanto o jovem estava buscando ser um cara perfeito, como ele demonstrava uma certa vaidade aqui no diálogo. Jesus fala: você quer ser perfeito? Vende tudo e me segue. É assim que você vai ser perfeito. Só que, é claro, o jovem não estava disposto a isso. Ele estava disposto a ser perfeito na estética, naquilo que o dinheiro dele pudesse comprar. E Jesus exigiu aquilo que o dinheiro não poderia comprar. Pelo contrário, vai, se desfaz dos teus bens, volta pobre para mim, volta sem bens, sem recurso, e aí sim você vai conseguir comprar os tesouros eternos, os tesouros do céu. Olha só que tremendo, né? Não há uma oferta na terra, não há uma condição financeira que vá comprar esses tesouros eternos. Foi exigido do jovem rico que ele voltasse pobre, ele tivesse distribuído a renda dele para o necessitado, e aí sim ele teria riquezas eternas que a traça e a ferrugem não corrói. Só que nessa hora Jesus está exigindo para ele agora não mais uma questão horizontal somente, mas uma vertical, uma relação com Deus, uma questão eterna, uma questão do relacionamento com Deus, das suas moradas eternas, de seguir a Cristo. Até então, Jesus estava exigindo para ele mandamentos do relacionamento humano, não roubar, não matar, não furtar, e agora ele diz o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Ele fala sobre você largar tudo e amar a Deus, largar tudo e seguir a Deus. Interessante que os discípulos pescadores, eles estavam ali no trabalho deles, e quando foi exigida essa questão de largar tudo e seguir a Deus, eles largaram e seguiram a Deus, seguiram a Cristo, foram ser pescadores de homens. E Jesus faz aqui também essa analogia e diz para ele: você é rico, vai dar aos pobres, volta pobre, e aí sim você terá um tesouro no céu. Isso exigia que o jovem cresce na vida eterna, que ele cresce em Cristo, que ele cresce em Deus, na eternidade, que ele cresce em amar a Deus sobre todas as coisas. Nessa hora de mostrar a fé, como diz Tiago, mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras. Na hora que Jesus exige ali ao vivo e a cores, se vira nos 30 desse jovem, vai agora e volta e me segue. Vai agora, volta pobre, dá o teu bem aos pobres, troca de lugar com eles e me segue. E se você crê na eternidade, esse tesouro que você tem aqui na terra, essa riqueza que você tem aqui na terra não se compara com as riquezas eternas. O próprio Senhor Jesus, ele diz: não tem alguém que tenha deixado família, casa, seus bens, suas propriedades, que não receba muito mais de Deus em vida ainda e na eternidade. Então todos nós que abandonamos a riqueza que há no pecado, na corrupção, nas facilidades do mundo, até coisas que não são pecaminosas propriamente dito, mas que nos afastam dos propósitos de Deus, quando nós largamos essas coisas,
quando as abandonamos em virtude de seguir a Deus e dos seus propósitos, você será recompensado. Você receberá riqueza maior. Você deixou de ser pescador de peixes para ser pescador de homens. Deixou de ser alguém que dá aula para alguma matéria humana e agora está dando aula de evangelho. Então muitos discípulos largam suas profissões porque demandam dele seguir a Cristo e converter a sua vocação, as suas atividades, não numa profissão secular, mas numa profissão eclesiástica, muitas das vezes, uma profissão para Cristo, que não é uma profissão comum, ser um pregador, ser um missionário, ser um seguidor de Jesus. Eventualmente isso acontece. Claro, nos nossos dias atuais a gente trabalha, a gente se dedica à obra de Deus, só que a gente tem como vocação aquilo que vai deixar um tesouro eterno, aquilo que a gente não consegue deixar para os nossos filhos de forma material, mas a gente deixa a herança eterna para os nossos filhos no ensino do Evangelho, na busca pela presença de Deus, pelo Espírito Santo, na herança do caminho, deles andarem no caminho e quando forem mais velhos não se desviarem dele. E isso é uma boa herança que a gente deixa para os nossos filhos e que vai durar eternamente. Pensa num bilionário aí, Donald Trump, ficou famoso, né? Elon Musk, qualquer outro aí, família Rockefeller. Não há nada dessa super herança terrena que eles deixem que se compare a de uma pessoa que, se fazendo pobre, como poderia aqui o jovem rico, e seguindo a Cristo, irá desfrutar na eternidade da presença de Deus, do galardão eterno e de viver eternamente com o Senhor. Então aqui foi um trato do Senhor Jesus acerca dos 10 mandamentos, colocou o jovem rico à prova, e os 10 mandamentos ele está válido, em vigor e é forte, e ele é balizador das leis pelo mundo, das leis humanas, né? Pelo mundo, e aqui colocado diante do jovem rico, diante de nós, em meio às nossas riquezas, em meio às nossas vaidades, nossas riquezas financeiras e de outras coisas que nós nos consideramos bons, que nós temos de sobra, as nossas razões e tudo mais, diante da presença de Jesus, do seu convite de sermos discípulos dele, discípulos de Cristo, não se fazendo discípulos de homens, não chamando nenhum homem de mestre ou de Senhor ou de Pai, porque um só é vosso mestre, Senhor e Pai, que é Deus. Então, sendo seguidores de Cristo, a gente, além dos mandamentos da nossa relação humana, a gente larga tudo pelo Senhor. A gente tem o Senhor como nosso algo mais precioso. O que nós temos de maior valor, o seu reino, o que nós temos de maior valor é seguir a Cristo. O tesouro que nós mais buscamos é estarmos eternamente com Ele. Então, quando nós somos confrontados com o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, Ele exige que você esteja na igreja ouvindo a palavra de Deus, fazendo a missão. Exige que você deixe as suas atividades que demandam muito seu tempo, que são corriqueiras, passageiras, para você também dedicar tempo à obra de Deus. Exige que você se pergunte o que Deus quer da sua vida, o que Deus quer que você faça. Às vezes uma pessoa que está distante de Deus, distante da igreja, ela diz assim, não tem por que eu não ir para o céu, porque eu nunca matei ninguém, nunca roubei. Aí ela recita esses mandamentos primeiros que Jesus falou. Até que é colocado para ela, você largaria tudo para seguir a Jesus? Então vem o conflito do jovem rico, e a pessoa, vendo que não é capaz, ela vai embora entristecida. Então é sempre posto diante da gente isso. Quando nós queremos ser melhores, nos aperfeiçoarmos mais, a pergunta sempre vai ser colocada para você essa: você é disposto a amar a Deus sobre todas as coisas? Você consegue amar a Deus sobre todas as coisas?
Talvez você ame muito seus filhos, seus amigos, seus parentes, sua esposa e marido. E você ama também muito o que você conquistou, seus bens. Então, quando é colocado aquela questão que foi colocada a Abraão, e aí Abraão, seu filho ou Deus? E Abraão escolheu a Deus, e por isso Deus o abençoou, salvou seu filho, abençoou sua casa, sua descendência. E Abraão, pai da fé, né? Nós temos sempre refletir sobre esse mandamento, de não ter outros deuses diante do Senhor, de não falar o nome do Senhor em vão, de não pecarmos criando imagem de escultura, de não cometermos os pecados que ofendam ao próprio Deus. Então essa ênfase do jovem rico, do contato de Jesus com o jovem rico, é a ênfase de nós termos a primazia em Deus, de amarmos a Deus sobre todas as coisas, de darmos esse enfoque no mandamento, de amarmos a Deus, não só nas relações humanas, mas na sua relação com o Senhor. E que o Senhor seja muito mais do que um delivery de bênçãos e alguém que vai abrir a porta dos céus para você encontrar homens e mulheres, mas que Deus seja tudo na sua vida. Ele é o provedor da sua família, Ele é o provedor da sua riqueza, das suas condições, dos seus boletos pagos, da porta dos céus abertos, de tudo. Ele nos deu a vida, Ele nos levará para a eternidade. Então essa é a ênfase aqui da questão do jovem rico, para a gente não sair triste da presença de Jesus, mas refletirmos que quando Jesus nos convidar, vem, larga tudo e me segue, você está na ponta da língua dizendo, sim, Senhor. Isso aí, irmãos, nós estamos nessa terceira aula dos 10 mandamentos. Manda dúvidas, manda comentários, fala comigo pessoalmente ou aqui pela internet. Vamos esclarecer mais sobre esse tema dos 10 mandamentos. Até a nossa próxima e última aula. E você já pode ficar pensando aí qual seria um bom tema para abordarmos. Estamos abordando os 10 mandamentos. Escolhe um outro bom tema, sugere e a gente pode colocar a nossa próxima série de aulas. Deus te abençoe muito e até a próxima aula.